Olá, gente, aqui é a Rafa Fustan da Mina Comprava Livros. Se você está acompanhando o canal ou caiu aqui de paraquedas, você sabe que eu estou apaixonada por investigação criminal, que é um seriado do Netflix. Aí a gente vai falar mais sobre 2 episódios. Vou tentar não fazer um vídeo muito grande, mas fazer bem a passando, assim, só pra comentar, porque eu tô comentando os que mais me marcaram. Esse aqui é o episódio 7 da temporada 1, já tô na segunda, que é o do Ives Ota. O Ives Ota, em agosto de 97, ele foi sequestrado dentro da casa dele, um menino de 8 anos, lá em São Paulo. Ele foi sequestrado porque o pai dele era dono de uma série de lojas, na época estava muito na moda, R$1,99, que era acho que o valor do dólar. E aí todo mundo pegava e ia, tinha caso tudo por $1, o tempo aí que teve, e aí depois teve esse R$1,99, ele começou a fazer muito sucesso e ele foi abrindo várias lojas. E aí isso chamou a atenção dos sequestradores. Eu vou contar um pouquinho dessa história pra vocês. O Ives, ele tava brincando na casa dele com a babá e um priminho, quando um entregador, que era o homem, o Adelino, que era um motoboy, ele se faz de entregador, ele vai com umas flores dizer que vai entregar flores pra Margarete, que é a prima do Ives. A babá, então, ela não vai estar em casa, a menina ele sabia, porque ele não é conhecido da família, depois a gente vai saber o que é. A babá vai abrir ingenuamente, e ele vai fazer todo mundo de refém e depois vai sair levando somente o garoto. Quando ele leva somente o garoto, o pai fica sabendo, se desespera e tudo, procura a polícia, e aí começa o grande embate do que acontece. Esse episódio, ele tem os pais do Ives falando, então isso é muito emocionante de ver. Os pais, eles usam a camiseta com o rosto do menino, então é muito, muito forte assim você ver eles falando do que fizeram com o filho. E a gente vê também o Dr. Marcos Carneiro, que é o delegado, dizendo aonde é que ele... aquilo que impressiona, né, nesses episódios, que é ver aonde é que ele começou a desconfiar das pessoas, porque tinham policiais envolvidos nesse crime. O pai do Ives, ele tinha essas lojas e algumas delas tinham policiais militares que faziam bico. Esses policiais, 2 deles, que eram, cadê o nome dele aqui? O McCoy, né, que era chamado, aqui eu até peguei os nomes. Era o Ives, tá, que era o Adelino, que foi o primeiro, esse não era, esse foi contratado lá, né, amigo dele. Paulo de Tarso e o Sérgio Eduardo Pereira de Souza, eram 2 dos policiais que faziam bico na loja do pai do Ives. Então, quando ele é levado, o pai fica desesperado, esperando que os sequestradores comecem a ligar, e aí ele fala que por várias vezes ligam e pedem uns valores surreais, tipo $1 milhão. Ele fala, gente, não tem $1 milhão. Então $800 mil, e valores que ele não tinha. O que ele explica também é que essas lojas foram abrindo, mas como todo bom comerciante sabe, as lojas demoram um tempo para ter retorno. Então primeiro se investe muito, se faz dívida e depois tem o retorno. Então ele tinha acabado de abrir essas lojas, tinha investido tudo que ele tinha, então ele não tinha dinheiro em caixa como essas pessoas achavam que ele tinha. O mais cruel dessa história toda é que, além do próprio Ives ter reconhecido um dos policiais dizendo, você é o guarda da loja do papai, quando eles começaram a fazer o resgate, ou pedir o resgate, eles já tinham assassinado a criança com um tiro na testa. Essa criança foi encontrada na casa do Adelino, no quarto da filha do Adelino, embaixo do berço, onde eles cavaram embaixo do berço, colocaram o corpo do menino, cobriram com cimento, pintaram de vermelho, que o chão era vermelho, e colocaram o berço em cima. Eles também usaram cal, que quem conhece assim diz que é para não feder, né, para não começar a sentir cheiro de petrifação, acho que eu esqueci o nome, do corpo, né, entrando em decomposição e tudo. Então os especialistas falaram que essa pessoa tinha conhecimento disso. Mais coisa impressionante da maldade desse crime é que o Paulo de Tarso, que foi realmente o que mais, né, se envolveu, que fez todo, que era policial, né, junto com o outro, ele tinha uma videolocadora. De acordo com os vendedores lá, os atendentes da videolocadora, ele tinha mania de assistir todos os filmes um filme chamado O Preço de um Resgate. Se você viveu na década de 90, que nem eu, você sabe que O Preço de um Resgate foi um sucessaço nos cinemas, com o Mel Gibson à frente, onde ele era um empresário milionário que tinha o seu filho sequestrado, e depois descobria, vai um spoiler, mas o filme é super antigo, que tinha um agente do FBI, alguém envolvido, né, que deveria estar protegendo o seu filho nesse lugar. Nesse mesmo filme, esse cara é descoberto porque o filho reconhece o amigo do pai. Então, para que isso não acontecesse, ele, imitando a arte, mata o menino. Sem dó nem piedade, ele mata, enterra e continua pedindo dinheiro ao pai dele.
A dor do pai do Yves e da mãe é uma coisa que você fica assim, sem saber como reagir. As fotos que aparecem, a dor dele no enterro. Então é muito forte. Uma coisa também que é interessante de se falar, interessante e dolorida, digamos assim, é que o próprio pai dele diz a mesma coisa que eu digo em todos os vídeos pra vocês. A pessoa só pode ficar 30 anos na cadeia, sendo que por esse crime, cada um deles ficou 6 anos. 6 anos eles conseguiram fazer a faculdade lá dentro e virarem doutores, advogados. E quando foi o dia da formatura, dois deles, inclusive esse Paulo de Tarso, cara de pau e assassino, convidou o pai do Yves, como se fosse um motivo de perdão, de que ele tinha se regenerado, para receber o diploma. Ou seja, os 3 estão soltos, eles são advogados e nunca mais essa criança, né, eu hoje em dia teria 28 anos pelas contas que eu fiz. Isso é um absurdo, né? Então esse caso aí realmente me marcou muito. Eu acho que eu falei tudo o que eu tinha pra falar. A forma como sedaram o menino, perguntaram se ele queria um chocolate. Foi a hora que antes de dar o tiro. Então assim, sabe, é história atrás de história que realmente é muito, 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 muito marcante. Agora vou falar pra vocês sobre O Maníaco do Parque, que é o episódio 8. Crimes que aconteceram em 1998. Nessa época eu tinha uns 18, 19 anos e eu lembro que meu pai assinava Veja e a capa era esse homem. E aí, gente, a primeira coisa que quando eu li a matéria eu lembrei, e vendo isso eu também lembrei, é que eu queria entender por que as mulheres bonitas, iam com esse cara, porque ele era muito feio. Ele continua sendo feio, ele tá vivo, essa desgraça. E ele era horrível, ele tinha uma cara de maluco. E você sabe como é que ele conseguia convencer as vítimas? Ele convencia da seguinte forma: ele chamava, ele andava nos transportes públicos, e aí quando ele via uma mulher que estivesse meio triste, cabisbaixa, sozinha, e ele achasse bonita, ele chegava nela, começava a elogiar a sua beleza e depois, com uma boa lábia, ele dizia a ela que ele era um caça-talentos de uma agência e que ele ia levá-la numa van para tirar fotos num parque junto com outras meninas. Eu não sei como é que essas moças caíam nessa. E aí, outra coisa, quando chegava lá não tinha outras meninas. Ele falava que a van já tinha ido embora, que eles tinham que correr se ela quisesse ganhar o cachê. E aí ele colocava ela na moto. Quando chegava lá no parque, ele amarrava, mordia, estuprava e matava enforcada. Ele fez isso, gente, vou dizer para quantas pessoas ele fez. Ele fez isso com, cadê aqui, acho que foram 6 moças, 6 mulheres. E 9 conseguiram escapar, 6 foram assassinadas. Você fica se perguntando, gente, por que as moças caíram nessa história? E ele diz que ele tem lábia, que não sei o que lá, e ele não parece arrependido. Ele deu uma entrevista pro Marcelo Rezende, eu lembro de colocar o link aqui embaixo, que é excelente. Marcelo Rezende está sensacional como sempre, que Deus o tenha, que ele era um repórter maravilhoso. Um repórter desse maravilhoso já foi embora, e esse capeta ainda tá vivo e preso. Bom, como ele foi pego, explicado e tudo, né, como é que conseguiram chegar até ele. Ele era um motoboy e ele dava o endereço da empresa que ele trabalhava. Então uma das moças que desconfiou dele foi e entregou esse documento para a polícia e tudo. Eles foram atrás e conseguiram prendê-lo, mas ele já tinha matado 6 moços. Uma coisa que é importante de falar é que, apesar de falarem que ele estuprou, o estupro, hoje em dia não, o termo utilizado, ele mesmo que não tenha penetração, né, o ato sexual da penetração, ele é considerado estupro. E esses estupros realmente aconteceram sem uma penetração ou sem uma ejaculação precisa, porque todos os corpos foram analisados e nenhum deles tinha sêmen dele. Então o que os médicos, os peritos acreditam é de que ele se excitava e tudo, mas ele tinha um problema muito sério de ejaculação. Ele até chegou a viver com um travesti um tempo, porque o travesti falava também que ele tinha esse problema, então que ele não conseguia, enfim, chegar, né, ao seu orgasmo e tal. Então isso também era uma coisa que irritava muito ele, por causa de uma ex-namorada que sacaneou ele, que, enfim, e ele achava que tinha que sentir prazer, então, matando as mulheres que não tinham nada a ver com essa história. Tem o Dr. Guido Paloma, que ele tá em quase todos os episódios, e tem uma coisa que ele diz que eu achei muito interessante. Ele diz que quem não se arrepende não pode ser recuperado pela sociedade. Esse cara deu uma entrevista dizendo que não se arrepende, que não entende, que ele estava possuído, assim, essas coisas, né? E aí tá aqui. São o que chamamos na medicina de pessoas irrecuperáveis. Como é que daqui a 8 anos vão colocar um maníaco desse na rua de novo? Ele tá com 52 anos hoje, ele vai ter 60 anos e ele vai ser colocado nas ruas de novo. Outra coisa que impressiona demais é que ele é o recordista de cartas enviadas na cadeia. Isso mesmo que vocês estão ouvindo.
Esse cara que matou 6 mulheres covardemente, ele recebeu cartas de mulheres que são fãs dele. Uma delas se casou com ele. Gente, não era uma pessoa que conhecia ele, não. Ela sabe que ele matou 6 mulheres, tentou matar mais 9 e casou. Como é que existe uma pessoa dessa? Como é que pessoas dessas existem na face da Terra? Eu tenho medo dessa gente, eu tenho medo do ser humano. Então, assim, são histórias absurdas. Em 2004 foi feito uma pesquisa e esse crime foi o crime considerado o mais famoso do Brasil. Realmente teve muita repercussão. Então, assim, eu não sei se hoje em dia seria, porque já passou um tempo, provavelmente as pessoas mais jovens não lembram dessa história, mas é uma história que marcou muito. Tem mais alguma coisa para ser falada? Eu falei da liberação em 2008, falei, bom, acho que foi só tudo isso. Até o próximo vídeo, então. Esses aí foram mais 2 episódios que eu assisti. Minha nota para esse seriado é de que ele é excelente, eu adorei. E principalmente o do Ives teve muito detalhe, teve muito envolvimento da família. Eu sempre acho isso muito importante pra gente entender de verdade o que aconteceu e não ter somente a visão do criminoso. Tem um ponto só que eu acho errado, é que do Ives, pelos crápulas lá serem policiais, só aparece aquela fotinho 3x4. Não aparece eles sendo presos, não aparece eles depois. Ou seja, eles têm uma proteção danada, eles não sabem como é a cara deles hoje em dia, eles estão aí transitando lindo e belo depois de terem assassinado uma criança de 8 anos. É muito absurdo, né, Brasil? Ninguém merece. Um beijo grande, eu vou ficando por aqui. Tchau, tchau.